E aí, galerinha linda, beleza? Vamos gravar aí agora um vídeo falando sobre o primeiro reinado. Na verdade, eu já tenho esse vídeo feito, mas é um vídeo falando sobre o Império Brasileiro. Eu achei importante a gente quebrar as aulas, porque nós estamos avançando sobre o assunto e agora nós vamos entrar em Império, né? Saímos do período joanino, vamos entrar em Império Brasileiro. E aí eu resolvi falar sobre o primeiro reinado, Dom Pedro I, ok? Salvador está muito quente. Eu fiz a gravação com o celular feito no painel do carro. O carro está todo lacrado, tá vendo? Ar-condicionado ligado. Mas mesmo assim o sol no aparelho fez com que ele parasse a gravação. Vocês vão ver no finalzinho do vídeo ele dá uma parada, porque o aparelho esquentou. Imagine, Salvador está um inferno, está muito quente. Mas assim que é bom, é melhor do que chovendo, porque quando chove tem tragédia, tem gente morta. Então que continue fazendo sol aí. Tá? Vamos iniciar e vamos falar sobre primeiro reinado no Brasil. Solta a vinheta. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Beleza. Como eu falei em sala de aula, nós temos uma questão em relação ao Império Brasileiro. O Império Brasileiro começou em 1822, vai até 1889, e nós estamos falando sobre 3 fases. E alguns alunos meus ficam assim: professor, eu não entendi, são 3 fases, mas nós só tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, ok. Só que Dom Pedro I, ele abdica do trono em 1831 em favor do filho que só tinha 5 anos. Aí, como o menino não podia governar, o que é que eles fizeram? Eles colocaram os regentes para governar o Brasil. Então o Brasil, né, de 1831 até 1840, ou seja, durante 9 anos, o Brasil foi governado por regentes. E quando os regentes saíram, né, que houve o golpe da maioridade, Dom Pedro II assume, dando início ao segundo reinado. Então o Império Brasileiro são 3 fases, que é o primeiro reinado, o segundo reinado, e entre os dois nós temos o período regencial, em que quem governou o Brasil foram os regentes, que eram deputados federais que eram escolhidos para governar o Brasil. O primeiro reinado ele é marcado por crise econômica, crise política. O governo de Dom Pedro I foi catastrófico. Ele era muito cheio de boas intenções, era uma pessoa extremamente atenciosa, amava o povo brasileiro, mas a carne dele era muito forte, né? Então ele gostava de farra, de festa, de bebida, ele vivia envolvido em escândalos, então a administração ele deixou muito a desejar. No início até que estava funcionando direitinho, porque na verdade quem estava à frente de tudo era José de Bonifácio, o patrono da independência do Brasil. Mas com a briga dele, José de Bonifácio, ele acaba afastando José de Bonifácio e aí o governo entra em declínio de vez. Então é um governo problemático, é um governo baseado em crise econômica, né? O Brasil vai pegar muito empréstimo com a Inglaterra, né? Vai pagar pela independência, nunca se viu isso. Um país que luta pela independência, né? A independência do Brasil foi alcançada no dia 2 de julho de 1823, na Batalha de Pirajá, né? Na Bahia, e milhares de mortos para garantir a expulsão do exército português, então não havia necessidade de pagar. Mas Dom Pedro tinha uma situação delicada, o rei de Portugal era o pai dele, então ele não podia deixar o pai numa situação ruim, então ele anuncia que não vai pagar a dívida, mas ele paga. E para pagar a dívida, já que os cofres brasileiros estavam vazios, era necessário pegar empréstimos, então Dom Pedro pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar pela independência. Dom Pedro pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra para fazer a máquina funcionar. Então nossa dívida com a Inglaterra era altíssima. A Inglaterra não emprestava dinheiro sem impor obstáculos, né? Ele empresta o dinheiro se aí o Brasil era obrigado a comprar caixão, era obrigado a comprar carteira de cédula, e nós só usávamos moedas. Nós éramos obrigados a comprar patins de neve para gelo, né, esqui,
né? Umas loucuras dessa aí para garantir os empréstimos, e as mercadorias inglesas acabavam se abarrotando pelas ruas de Salvador, Rio de Janeiro, né? Além dos problemas econômicos, quando nós expulsamos as armas, né, que eram Portugal, as armas portuguesas, o exército português, para garantir a expulsão, Dom Pedro contratou um almirante inglês chamado Croker. Croker, ele era um almirante inglês que estava envolvido com dívidas de jogos e acabou sendo preso por isso e libertado pelos marinheiros do seu navio, e ele fugiu com um navio inglês. E aí ele, não podendo retornar à Inglaterra, ele começou a virar mercenário, a receber dinheiro. E aí Dom Pedro prometeu a ele pagamento para ele vir na Bahia ajudar aqui. Não ajudou em nada, porque a Batalha de Pirajá foi um dia antes. No dia posterior é que ele chega aqui com os navios, mas também não resolveu muita coisa. E também Dom Pedro não pagou a ele, né? Dom Pedro era caloteiro, não pagou ao almirante Croker, e isso fez com que o almirante roubasse algumas fragatas brasileiras, alguns navios brasileiros, e levasse embora com ele como pagamento pelo que ele não recebeu. Além disso, né, nós expulsamos as tropas, e com a expulsão das tropas o Brasil ficou desorganizado, e aí uma colônia brasileira, né, uma verrugazinha colada ali no sul do Brasil, chamada Cisplatina, anunciou sua independência, e nós não tivemos poder militar para manter a Cisplatina sob o nosso controle, e nós perdemos a Cisplatina, certo? E com a independência da Cisplatina, ela passou a se chamar Uruguai. A independência do Uruguai também é no governo de Dom Pedro I. Além dos empréstimos, além da independência do Uruguai, houve o falecimento do rei de Portugal, Dom João. Dom João morre em Lisboa, e Dom Pedro, como filho mais velho, acaba se tornando o herdeiro do trono. E aí fica uma situação delicada, porque ele é rei do Brasil e tem direito ao trono de Portugal. E aí aqui no Brasil ele sofre uma pressão muito grande para escolher, e ele opta pelo Brasil. Você vê o interesse dele, o amor dele pelo povo brasileiro. Ele tinha boas intenções, mas péssimo administrador. E ele opta pelo Brasil, mas manda a filha para Portugal, Dona Maria. E como ela era ainda pequena, ele pede ao irmão, o tio dela, que administre Portugal em seu nome. Só que o tio dá um golpe e toma o poder, né? Dom Miguel assume o trono de Portugal, o que faz com que Dom Pedro rompa os laços com Portugal. Em 1831, quando Dom Pedro abdica em favor do filho, ele retorna para Portugal, e ele vai fazer uma guerra contra o irmão, contra Dom Miguel, uma guerra memorável, inclusive. Alguns livros portugueses dizem que, com a quantidade insignificante de homens, ele venceu Dom Miguel, usando táticas militares que ele aprendeu com Napoleão Bonaparte. Interessante que Napoleão Bonaparte era o ídolo de Dom Pedro. Então, Dom Pedro, apesar de não saber administrar um país, ele era um estrategista militar muito bom, porque ele havia estudado as estratégias de Napoleão Bonaparte. E aí ele vence Dom Miguel. Quando ele vence Dom Miguel, a população de Portugal apoia, porque Dom Miguel era fortemente absolutista, era cruel com o povo. E aí o povo se aproveita disso, apoia Dom Pedro, vence Dom Miguel, e quando Dom Pedro assume o poder, o povo português esperando sangue, faca na caveira. O povo português queria a cabeça de Dom Miguel. Mas Dom Miguel era irmão de Dom Pedro. Dom Pedro não ia fazer isso. Inclusive um dos irmãos mais queridos de Dom Pedro. Então o que é que Dom Pedro faz? Dom Pedro expulsa Dom Miguel de Portugal, manda ele em exílio para a França e dá uma mesada para ele viver o resto da vida lá na França. Então o povo português estava por aqui com Dom Pedro. E aí nesse contexto Dom Pedro já está com a doença avançada, né? Dom Pedro, ele tinha DST, doença sexualmente transmissível, todo tipo de doença da época ele tinha. E além disso, ele era um homem da noite, e ele sofria do mal do século. O mal do século XIX, que é a tuberculose. Então, acometido pela tuberculose, Dom Pedro é coroado Dom Pedro IV de Portugal, mas logo em seguida ele vem a óbito, Dona Maria assume, e quando Dom Pedro vem a óbito, vem a falecer,
ocorre uma disputa entre o governo brasileiro e o governo português pelo corpo dele. É bem interessante isso, porque o governo brasileiro, apesar de Dom Pedro ser português, o governo brasileiro exigia o corpo dele, né? Dom Pedro II exigia o corpo dele. E aí houve um acordo. E nesse acordo o governo português enviou para o Brasil o corpo de Dom Pedro sem o coração. É isso mesmo que vocês ouviram. O coração de Dom Pedro permaneceu em Portugal. Quem veio para o Brasil foi o corpo. E aí Dom Pedro foi enterrado em Petrópolis, né, junto com o feto de uma criança abortada, que era uma cantora francesa, que Dom Pedro teve um relacionamento. Ela teve o filho, e o filho foi empalhado por Dom Pedro, e quando ele morreu, o corpo dele foi enterrado junto com a criança. E o coração de Dom Pedro ficou em Portugal. O último brasileiro que viu o coração de Dom Pedro foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que houve uma cerimônia, o coração de Dom Pedro ficou numa vasilha de vidro, esqueci agora a palavra certa, e eles resolveram colocar ela na parede, lacrar e colocar uma placa dizendo que ali estava o coração de Dom Pedro IV, rei de Portugal, e o corpo veio para o Brasil. Tem uma relação bem filosófica aí, né? Porque o corpo é a parte mundana, é a parte suja, né? E o coração, quem ama de verdade, ama de coração. Então era mais ou menos dizer que ele amou de coração Portugal, e ele amava o Brasil, né, por ser carnal, né? Dá para entender por quê. Deixa eu ver o que é mais. A abdicação de Dom Pedro, a independência da Cisplatina, os empréstimos, o reconhecimento da independência, né? Dom Pedro correu atrás do reconhecimento, né? Apesar de alguns países africanos quererem reconhecer a independência, Dom Pedro se negava a aceitar. Dom Pedro entendia que era necessário o reconhecimento de uma grande nação e não de países africanos. Alguns deles ainda eram colônia, também não resolvia muita coisa. E aí o primeiro país a Dom Pedro aceitar o reconhecimento foi os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, baseado na doutrina Monroe, a América para os americanos, eles aceitaram a independência do Brasil e Dom Pedro reconheceu. Então o primeiro país do mundo a reconhecer nossa independência foram os Estados Unidos, que já eram independentes, já eram uma república. Falando nisso, o sistema escolhido foi o monárquico, né? Então nós tivemos a opção de adotar a república, mas os títulos nobilitários que a população brasileira tinha, junto com a referência de Dom Pedro como rei, fez com que o Brasil virasse uma monarquia, né? Títulos nobilitários significam títulos de nobreza, conde, visconde, barão. E o segundo país a reconhecer nossa independência foi o México, em apoio ao sistema monárquico. Naquele momento o México era o único país do mundo que ainda era monarquia, ou o único país da América que era monarquia. Aí o Brasil também se tornou. O terceiro vai ser Portugal. Portugal reconhece a nossa independência, mas cobra indenização. Foi aquilo que eu estava falando, né? Não adiantou a gente ter lutado e morrido milhares de baianos nos campos de Pirajá, porque no final a gente pagou pela independência, né? 3,5 milhões de libras esterlinas que nós pegamos emprestados com a Inglaterra. Reconhecida a independência por Portugal, faltava a Inglaterra, que também exigiu o fim do tráfico negreiro, não é o fim da escravidão, tá? Já peguei uma questão de concurso falando isso, que a Inglaterra exigiu o fim da escravidão. A Inglaterra exigiu o fim do tráfico negreiro, né? Que era um passo para o fim da escravidão. E também exigiu renovar os tratados de 1810, que garantiam à Inglaterra enviar para o Brasil produtos, né, com a taxa alfandegária mais baixa. Numa próxima videoaula eu vou falar sobre as leis abolicionistas, que na verdade são as chamadas leis para inglês ver, né? Por isso, porque quando você faz a coisa que você sabe que não vai funcionar, que é só para dizer que fez. E é a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, mas vai ficar numa próxima aula. Nós fechamos essa aula falando sobre a Constituição de 1824. Em 1824 nós tivemos uma Constituição, a primeira do Brasil. Era para ela ter sido promulgada, né, já que seria elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Quando se forma uma Assembleia Nacional Constituinte,
Isso quer dizer que a Constituição vai ser promulgada, feita pelos representantes do povo. Mas a Constituição começou a ter um caráter muito liberal. E aí Dom Pedro não aceitou. Então o que é que Dom Pedro faz? Ele fecha a Assembleia Nacional Constituinte e ele mesmo impõe a Constituição. Então quando ele faz a Constituição, quando o Executivo impõe a Constituição, ela deixa de ser promulgada e passa a ser outorgada. Tem uma videoaula minha falando sobre as constituições brasileiras. Eu vou botar embaixo o link dela, né, no corpo desse vídeo. É interessante que vocês assistam. Além de outorgada, essa Constituição era censitária. Tem muito aluno meu que acha que censitária estabelece que só rico vota. Não é bem assim, tá? Censitária quer dizer que um grupo vota, normalmente os ricos. Se eu disser assim, ó, numa sala, só as meninas é que vão votar, ela é censitária. Só os homens vão votar, ela é censitária. Quando você estabelece um grupo. A Constituição de 1824 estabeleceu que homens maiores, brancos e ricos votariam. Então eles eliminaram as mulheres, as crianças, os negros e os pobres. Essa galera ficou de fora. Então você não podia participar da vida política, nem se candidatando e nem votando. A menos que você provasse que você ganhava por ano o equivalente a mais de 1.000 arrobas de farinha de mandioca. Uma arroba são 15 quilos, então é muita farinha. Era necessário ser muito rico para poder participar da vida política do nosso país. E é por isso que a galera vai chamar a Constituição de a Constituição da mandioca, né? Porque ela fazia uma referência à farinha de mandioca. E a Constituição também é a única da nossa história que tem 4 poderes. Legislativo, Executivo e Judiciário funcionam sozinhos e quando eles não conseguem chegar à conclusão de alguma coisa, um determinado fator, eles convocam o 4º poder. O 4º poder tem o poder de moderar, de resolver. E é por isso que o 4º poder é chamado de moderador, certo? Que era o imperador. Então, consequentemente, toda vez que o imperador tinha o interesse dele, que era... Galerinha, foi mal, teve um problema aqui na gravação. Só para fechar. Então, o 4º poder era o imperador, era o próprio imperador. Então, demonstra que a Constituição não era liberal, era uma Constituição autoritária, né? Então, no final das contas, quem mandava em tudo era o próprio imperador. Só faltou dizer isso, tá? Boa sorte aí nos estudos. Essa semana a gente tem aula à noite, algumas turmas têm aula meia-noite, já estão nesse conteúdo, ok? Fiquem com Deus. Beijo enorme no coração e eu vou gravar o próximo vídeo. Um abraço.